Olá a todos, meu nome é Matheus, sejam muito bem-vindos ao canal. Olá, professor. Faz um bom tempo que eu não gravo vídeo algum aqui no canal. Entretanto, hoje eu estou voltando a gravar. Na verdade, eu não tenho gravado muito vídeo aqui no canal, justamente porque a faculdade tem me exigido muito tempo, então tem sido bem difícil gravar qualquer coisa. Entretanto, o professor da disciplina de compiladores da faculdade, eu estou cursando Ciência da Computação, pediu para gravarmos um vídeo explicando como implementamos um analisador léxico. Então, vou aproveitar logo e já postar aqui no YouTube, aí já mando pro professor também, já mato 2 problemas numa cajadada só e também não fico sem muito tempo sem mandar vídeo pro canal. Fora que o professor também pediu que, se possível, mandar no YouTube também, então, tá por aqui, professor, aqui o vídeo. Bom, o que é o analisador léxico? Vou explicar aqui, perdão, professor, mas é porque eu também tô aqui no canal e tal, então só explicando aqui pra quem estiver vendo o vídeo aqui no meu canal não ficar muito perdido. Um analisador léxico é basicamente um código que é utilizado no processo de compilação e ele basicamente pega aqui, por exemplo, o código test.txt, que é um código aqui numa linguagem que o professor parece muito C, mas não é C, é uma linguagem que o professor colocou lá, deu as regras e tudo mais, e basicamente ele pega cada lexema, int, main e tal, e atribui um token, um código a cada uma dessas coisas. Eu vou fazer uma demonstração aqui do analisador. Primeiro eu vou pegar aqui esse daqui, basicamente aqui eu tenho quatro arquivos aqui, rapidinho. Que seria o main.c, que é o código do analisador léxico. O manual do usuário, que é como utilizar ele. E aqui um código exemplo e aqui os tokens, que é basicamente as definições de quais valores cada token tem atribuído. Todos os tokens são valores inteiros, então tem aqui uma atribuição a cada um deles. Vai fazer daqui uma demonstração rápida. Eu vou compilar aqui usando o GCC. Compilar aqui rapidinho. Aqui GCC, analisador léxico. Aí gera um executável chamado analisador léxico. E depois eu posso utilizar esse analisador léxico aqui e rodar. No caso que gera um executável, né, chamado analisador léxico. E eu só preciso pegar aqui o arquivo origem e dar um nome para o arquivo destino. No caso, o arquivo origem, aqui, que é o que vai ser lido, o código a ser lido, é o test.txt. E vai ser escrito em, sei lá, saída.txt, por exemplo. Pronto. Aí tá aqui, gerou o arquivo saída.txt. E vou pegar aqui e colocar do lado um do outro para mostrar. E basicamente ele pegou aqui e criou aqui, por exemplo, o int tem o código 256. 256 aqui na tabela de tokens é o código 257, perdão, é o código keyword inteiro, ou seja, keyword inteira significa int, ou seja, está batendo. Main é um identificador. Aqui, ó, main seria um identificador para os caracteres especiais que foram definidos na linguagem. O professor pediu para a gente colocar somente o ESC deles, que é o identificador e tal, que, por exemplo, o Lamundo é um... Cadê? Ele está no código 286, portanto, é um literal de string. Então, basicamente é isso que ele faz. Ele pega cada elemento do código, cada lexema, e transforma em um token, né? Traduz para um token. Bom, aqui é o manual do usuário e tal, que explica como utilizar o código, mas eu vou explicar mais ou menos aqui como o objetivo desse vídeo é que o professor pediu para a gente explicar cada uma das funções, de como foi feito o código, então vou explicar um pouquinho melhor aqui. E outra coisa, o professor também pediu para a gente fazer aqui uma tabela hash, aqui, ó, que vai ser printada, de todos os literais dos identificadores. Então tá aqui a tabela hash também, professor. E bom, deixa eu explicar logo aqui o código, que esse aqui é o foco do vídeo. Bora lá. Depois, se eu quiser testar, só ver aí. Outra coisa, tipo, caso também dê erro aqui, por exemplo, eu vou modificar aqui o código. Aqui, saída. Por exemplo, digamos que eu faça algum absurdo aqui que foja às regras da linguagem. Por exemplo, sei lá, não vou colocar, ao invés de fechar aqui o caractere, vou colocar, ao invés de A, colocar, sei lá, AB aqui, por exemplo. Vai aparecer que é token error, ou seja, deu um erro aqui, ó, erro. Não foi possível identificar. Aí aparece aqui, ó. Aqui, ó. Quando aparece aqui o AB, retorna 319, que é o token. Cadê aqui o token 300 de... Aqui é 390,
que é o valor de token error, e depois manda essa mensagem: erro da análise léxica, não foi possível identificar o lexema. Tem outros erros fora esse também que eu coloquei ao longo do código, eu vou explicar agora também. Basicamente vai ficar um pouquinho mais claro isso, como identificar o código, mas acho que dá para entender já o que o código faz. Bom, esse aqui é o código. Vou até aumentar aqui. Inclui um monte de bibliotecas. Ele faz muita implementação da tabela hash. A tabela hash que é utilizada aqui, para guardar os literais dos identificadores. Então isso aqui é basicamente o reuso de um outro código que eu havia feito em ED de tabela hash. Então uma tabela hash dinâmica aqui. Então aqui tudo que é necessário para usar a tabela hash, tipo as estruturas e tal. Aí depois variáveis globais, uma variável global para a tabela hash, uma variável global para o arquivo de origem, para o arquivo de destino. Aqui o inteiro dizendo que está rodando, né? Aqui o seu pedido também. Aqui é caractere, o número de linha que vai ser atualizado. Aqui todos os caracteres especiais definidos pela linguagem. Aqui algumas funções utilitárias, funções úteis, assim, uma função que tipo verifica se o código ainda está rodando, se não chegou no final do arquivo, uma função que retorna em qual linha do arquivo se está, isso é útil depois para fazer a compilação. Esse código aqui verifica se o caractere é um dos caracteres especiais daqui, essa função. E esse interruptor basicamente só para verificar se é uma quebra de linha ou um espaço, porque o professor falou que deveríamos ignorar quebras de linhas de espaços, então aqui ignorados. Essa daqui é uma função que printa uma mensagem de erro, caso ocorra algum erro e tal, ele printa erro de análise léxica e manda uma mensagem de erro. No caso, o erro que apareceu aqui foi que não foi possível identificar o lexema. Aqui as funções de verificação do identificador dos literais, eu fui ler as regras da linguagem e tal, aquela especificação que o senhor mandou, professor, que basicamente verifica se é um identificador. Para ser identificador basta ser um conjunto de letras maiúsculas ou minúsculas do alfabeto, podendo conter ponto ou underscore. É basicamente isso aqui que essa função faz. Essa função verifica se é inteiro, basicamente verifica se só tem dígitos presentes, porque se tiver dígitos já é um inteiro. Verifica se é real, basicamente verifica se é tipo um conjunto de inteiros com pontos no meio, porque segundo as definições dessa linguagem, o tipo real é aquele que é tipo vários dígitos de um ponto separando. Então ela verifica isso também. Verifica se é caractere, basicamente verifica se tem tipo um caractere só entre aspas. E verifica se é string, basicamente vê se é uma string zona só entre aspas duplas, podendo ter uma aspa desde que tenha uma barra antes, por causa que aí foge a regra. Basicamente todas essas funções aqui retornam inteiro, mas tipo assim, retornam 0 ou 1, identificando true ou false, e tem como parâmetro uma string, no caso um ponteiro para lista de caractere, que é a mesma coisa que string. Vetor de caractere, que é a mesma coisa que string. Bom, aí aqui as outras funções. Aqui que o senhor pediu a função próximo char, que pega o próximo caractere. No caso, pega o próximo caractere útil para análise, então ele ignora comentários. Aqui um códigozinho para ignorar comentários de múltiplas linhas definidos por 3 barras e fechados com 3 contrabarras. E aqui para ignorar comentários de 2 linhas, de uma única linha, perdão, que é definido por 2 barras. E aqui caso tenha uma barra só e tal, só para voltar e tal, porque foi alarme falso. Então essa função aqui é bem útil. Ela pega o próximo caractere do arquivo a ser lido. Aqui a função analisador léxico, ela verifica se a string que a gente está lendo, no caso, no arquivo, qual o tipo dela, qual o token dela. Ou seja, se ela é uma keyword char, keyword int, keyword real. Aqui todas as palavras reservadas, se ela é alguma palavra reservada, se ela é um operador, se ela é um identificador, se é um literal e tal. Então, aqui a gente também utiliza essas verificações e tal, porque a gente pega a string e verifica se é identificador, verifica se é inteiro, aquelas funções que foram definidas lá atrás. E caso não seja nada, é um token erro, ou seja, não é nada que foi definido antes, é token erro para o código. Aqui, no caso, se for caractere especial, aí retorna aqui o ESC do caractere especial. Aqui outra função, a função grava token. Essa função basicamente é para pegar os tokens que foram obtidos e gravar
no arquivo destino. No caso, o arquivo destino que a gente usou foi esse saída. Então essa função basicamente pega o resultado e grava aqui o token e o lexema. Ainda aqui já temos a função main. E a função main, ela basicamente verifica se aqui se está com os arquivos, aqui abriu o arquivo origem como leitura, que é o destino como escrita, cria a tabela hash para ir colocando os literais e os identificadores. Cria um buffer para tipo o tamanho máximo de cada lexema, eu coloquei como 1000 o tamanho máximo. E utiliza uma posição, ou seja, fica substituindo o buffer com tipo as letras atuais. A cada final eu tenho colocado de colocar aqui o identificador de final de linha, porque otimiza, não tem que ficar criando vários strings, então acho que o código fica mais rápido. Bom, aqui eu fico direto chamando o próximo caractere, para ir pegando cada caractere aqui do código. E caso aconteça um interruptor, ou seja, aconteça uma quebra de linha, uma pausa e tal, já faz análise léxica do buffer, ou se acontece alguma presença de aspas duplas, né? Ou seja, identificando que é uma string, aí vai lendo até ver o fechamento das aspas duplas e faz análise léxica. Caso não, tipo, acabe, aí tipo, manda o erro que a string não foi fechada, então deu erro, aí vai lendo, faz análise léxica. Aqui é caso ocorra a presença de... Assim, também tem exceção aqui, caso apareça aspas e barra, né? Barra aspas, que seria tipo aquela exceção lá de aspas duplas. Aqui é caso apareça aspas simples, que seria no caso a presença de um caractere. Aí vai pegando e tal, lê as 3 seguintes e salva como caractere. Aí já vai de análise léxica também. E aqui caso ocorra a presença de caractere especial, aí também pausa, faz análise léxica dele e continua. E caso não, só vai acumulando no buffer para quando chegar aqui e ocorrer a interrupção, salvar tudo e fazer de novo a análise léxica. Por fim, fecha o arquivo e cria... aí tipo, imprime a tabela hash e pronto, retorna tudo. Basicamente esse código, tá aqui o manual do usuário dele. E posso fazer aqui umas alterações aqui, vou brincar um pouquinho aqui com o código, só para mostrar para o senhor, por exemplo. Alguns casos de uso. Aqui análise do léxico, por exemplo, aqui análise léxica porque eu modifiquei aqui na saída, né? Tá aqui a B não pode, então colocar assim porque fica correto. Eu faço aqui de novo, pronto. Aqui a tabela hash, aqui os literais, por exemplo, tem o literal... literal não, perdão, o identificador printf, né? Que não foi definido, mas tem aqui os literais, por exemplo, 3, de 0, que seriam inteiros, estão todos aqui salvos na tabela hash. A tabela hash tem inicialmente tamanho 100, mas ela é dinâmica, então ela pode aumentar. Aqui a saída de novo, aqui inteiro e tal, aqui cada código de acordo com o seu valor de token aqui, salvo. Qualquer coisa para verificar é só tipo assim, ver aqui na tabelinha e traduzir. Aqui, por exemplo, o Lamundo, ó, que é uma string grandona com código 286, deve ser do tipo literal string, aqui é 286, tipo literal string. Aqui, por exemplo, ó, ponto e vírgula 290, que é do tipo TG semicolon. Até então sem presença de token errors. Deixa eu pegar aqui, por exemplo, e fazer o teste de não fechar a string. Aqui, ó, caso eu não feche a string, ó, vai aparecer aqui o teste. Aqui, ó, string não fechada. Então, ó, vai vindo. Aí depois, quando chega lá na string, opa, a string não foi fechada, não. Continua a análise léxica. Outro erro possível é... Aqui, ó, comentário, dá pra ver também que os comentários aqui estão sumindo. Aqui, ó, tipo assim, este é o comentário de uma linha, este é o comentário de múltiplas linhas. Observe que esses dois comentários aqui, também quando eu faço análise léxica, também somem, aqui eles não aparecem. E é isso. Muito obrigado, professor. E obrigado a pessoa que viu o vídeo. Perdão se é meio nada a ver com o conteúdo do canal, é que eu precisava postar esse vídeo aqui para mandar pro professor, beleza? Então é isso, muito obrigado e boa noite.